pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia e hoje na aula de biscuit da Casa da Fonte a gente vai aprender a fazer esse talher decorado. Essa colherzinha super fofa para você presentear ou deixar na sua casa para decoração e uso. Professora, mas como que eu vou lavar o biscuit se o biscuit é a base de cola e ele sai na água? No final desse vídeo eu vou contar para vocês um segredinho que vai servir para que vocês invernizem a peça de maneira facilitada, super barata, super fácil. Tenho certeza que a maioria de vocês vai ter em casa. E aí você pode usar o seu talher normalmente e lavá-lo também sem nenhum tipo de problema. Então bora? Bom, a gente vai precisar então de cola. Eu deixei um pouquinho aqui num pedacinho de papel. A gente vai precisar de um palito de sorvete, mas caso você não tenha o palito, serve uma régua ou uma tesoura. Isso aqui vai ser usado pra gente marcar a massa. A gente vai precisar de uma colher ou de um outro talher que você queira decorar. E a gente vai precisar também das nossas massas. Para quem tem dúvida sobre a receita da massa, eu não tô usando o biscuit normal, que é aquele que a gente compra em loja. Eu tô usando um biscuit que é a base de amido de milho, e cola branca, tá? Ele não é a massa comprada em loja. E no vídeo anterior, vocês podem consultar como eu faço para atingir as massas. Inclusive, lá tem bastante dicas legais para vocês que querem atingir novas cores, chegar em novos tons. Bom, sem mais delongas, vamos lá? Eu vou deixar as massas aqui no saquinho, que elas já estão tingidas, só para elas não ressecarem. E a gente vai começar a modelagem. A primeira coisa que a gente vai fazer é o copinho do cupcake, tá? Então, para isso, eu vou pegar um pedacinho de massa azul, vou deixar ele bem maleável, para ele ficar bem sem rachadura, para ele ficar bem lisinho, e vou fazer uma bolinha. Lembra sempre de manter a palma da mão muito esticada e com bastante rapidez no movimento. Ó, fiz a bolinha, vou pegar a colher, passar um pouquinho de cola aqui na ponta e vou fixar essa bolinha na minha colher. Não vai de início parecer um copinho de cupcake, ó, tá vendo? Agora que a gente vai dar forma nele. Essa massa improvisada de biscuit, essa massa caseira, ela não é como a massa que a gente compra na loja. Então, ela fica um pouquinho mais molenga. Para que isso não se danifique a hora que a gente colocar na colherzinha, a gente aproveita para modelar o copinho depois de fixar na colherzinha. Assim, ela não vai deformar, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui eu tenho a bolinha. Eu vou dar uma achatadinha nela. Tá vendo? E vou afinar essa partezinha de baixo, ó, pra ficar parecendo um triângulo sem ponta. Tá vendo? Com o palito de sorvete eu vou fazer as marcações. Então, eu venho aqui no meu copinho de cupcake e eu faço algumas marcações. Só pra que ele pareça mesmo um copinho de cupcake. Tá vendo? Feito isso, a gente deixa a colherzinha aqui de lado, descansando. Eu sempre coloco num saquinho ou numa sacolinha, pode ser sacolinha de mercado mesmo, para que a massa não grude na superfície que você estiver trabalhando. Agora a gente vai fazer o cupcake. Para fazer o cupcake, a gente vai usar a massa branca, que na verdade é a massa natural, eu não preciso tingi-la de branca. E isso só vale para nossa massa improvisada. A massa normal que a gente compra em loja, ela precisa ser tingida. Então, mais uma vantagem da nossa massinha. Quem tiver dúvida de como fazer, é só ir lá no nosso canal da Casa da Fonte, que vocês já conseguem a receita, tá bom? Bom, eu vou começar então fazendo uma bolinha. E dessa bolinha, eu vou fazer um rolinho bem grande, tá? Ó, vou pra frente e pra trás. É importante que nesse rolinho você construa duas pontas, tá? Então, aqui, ó, eu venho com a mão tombada, a minha palma da mão ela fica tombada, ela não fica nem reta assim e nem totalmente deitada, ela fica tombada. E aí, eu vou pra frente e pra trás, ó. E eu consigo fazer uma pontinha no meu rolinho. Aí, a gente vai transformar esse rolinho aqui num cocôzinho. Professora, cocôzinho é cocôzinho, mas eu juro que ele vai virar um cupcake, tá? Então, para isso, ó, eu vou enrolando e deixando a massa subir.
dessa maneira, para que ele fique como se fosse um creminho. Ó. Eu passo cola aqui na minha colher, aqui no copinho do cupcake, um pouquinho de cola, e vou anexar esse cocôzinho que eu fiz. Ele fica parecendo um cocôzinho mesmo, mas aí você bota ele no copinho, ele já fica parecendo um cupcake. Já tem uma carinha de cupcake saindo, né? E por último, literalmente a cereja do bolo, a gente vai fazer uma cerejinha. Eu vou pegar a massa vermelha, deixar ela bem molinha e vou fazer uma bolinha pequenininha para mim colocar em cima do cupcake. Não esqueçam de passar cola, senão ele não vai fixar. E aí eu coloco ela aqui no topo. Olha só que gracinha. Opa, deu uma tombadinha, deixa eu arrumar aqui para vocês verem. Muito bonitinho. Bom, agora vocês devem estar se perguntando, professora, ok, entendi a modelagem, mas como que eu vou fazer para tornar essa colherzinha útil? Como que eu vou fazer para lavar ela depois do uso? Bom, no biscuit, normalmente, a gente enverniza as peças, só que o verniz ele é um material caro. Então, para substituir o verniz, a gente tem um truque que se chama base de unha. A base de unha, ela não precisa ser dessa marca, ela pode ser de qualquer outra, desde que ela seja incolor. E quando a gente termina a peça, a gente põe ela para secar por pelo menos 2 a 3 dias, deixa ela deitadinha secando. Quando vocês tiverem a peça bem seca, quando vocês terminarem ela, que ela já estiver seca, que ela já tiver com o acabamento feito, que ela já vai estar praticamente durinha, ó, tá vendo que eu bato aqui, ela faz até barulhinho? Aí eu vou passar 2 camadas de base de unha. Aqui eu já tenho uma camada feita, não sei se tá dando pra ver o brilho, mas eu vou fazer uma segunda camada só pra vocês verem que é bem fácil a aplicação e que não tem risco de danificar a peça, ó. Então, eu passo em toda a superfície do biscuit, da massa que eu fiz, ó. É importante que até os cantinhos sejam cobertos. Ela diminui um pouquinho o brilho quando seca, mas é até bom porque dá um acabamento menos brilhoso e mais fosco. Tá, ó. E aí eu tenho que colocar ela para secar em pé, porque senão a base vai grudar na superfície que você estiver usando. Depois de 2 camadas de base, ela tá pronta para uso. Você só precisa esperar pelo menos umas 2 horinhas para ela secar, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer em casa para decorar os talheres, dar uma mudada e depois me conta como ficou, tá bom? Um beijo, fiquem bem e fiquem em casa.